Notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Câmara Municipal de Campinas realiza na próxima quinta-feira, dia 12, às 2 horas da tarde, uma audiência pública para discutir o projeto de lei ordinária que trata das diretrizes orçamentárias do município para 2026. O debate será conduzido pela Comissão de Constituição e Legalidade. O projeto chegou à Câmara no dia 15 de maio e estabelece as metas e as prioridades da administração municipal para o próximo ano, orientando a elaboração do orçamento anual com base, principalmente, nas diretrizes de qualidade de vida, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Além dos princípios orçamentários, a proposta também detalha critérios para a gestão das receitas e despesas, execução de emendas parlamentares, transferências a entidades públicas e privadas e mecanismos de controle de transparência fiscal. O texto ainda prevê a revisão de legislações tributárias e autorização para a abertura dos créditos suplementares, bem como o uso de parcerias público-privadas e consórcios intermunicipais. A audiência pública será realizada no plenário da Câmara, com entrada pela Avenida Roberto Mange, número 66, na Ponte Preta, no próximo dia 12, às 2 horas da tarde. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 1 minuto, muito bom dia, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia nesta quarta-feira, 11 de junho de 2025, você ficou até agora na companhia do Jornal Gente, amanhã de volta à Rádio Bandeirantes a partir das 8 da manhã, depois do Primeira Hora, com transmissão simultânea também na tela da Band News TV. E a partir de agora, eu, Heitor Fredo, convido você a saber o que é notícia na região metropolitana de Campinas, no nosso interior paulista, no estado de São Paulo e com equipes espalhadas no Brasil e no mundo para você não perder nada de importante até às 11h30 da manhã. Quando o Carlos Henrique assume o comando do microfone da Rádio Bandeirantes dentro do Nossa Área com o timaço de Carlos Batista, que ontem levou até você, vou dizer as emoções. Não foram tantas emoções, não são tantas emoções quando a seleção brasileira está em campo, mas uma vitória que colocou o Brasil no Mundial. Cumprimos a nossa obrigação. Mas que joguinho feio contra o Paraguai na estreia de Ancelotti em casa, segunda partida dele à frente da seleção brasileira. E agora esperando a próxima rodada da data FIFA para cumprir tabela e mais do que isso, para a gente conhecer um pouco mais o time de Carlo Ancelotti. Mas isso é assunto para daqui a pouco na nossa programação, porque na Rádio Bandeirantes você também tem o seu espaço, você também tem voz. E é por isso que a partir de agora o nosso WhatsApp está liberado pelo 19 97102 1493. 97102 1493. Canal de comunicação para você que nos acompanha pelo FM 85.7, pelo aplicativo Band Play, o mais completo que você vai ter todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Obrigado a você que está conosco também pelo portal bandmulti.com.br. Você tem informações 24 horas por dia e ainda a aba ao vivo para nos acompanhar a qualquer momento de onde você estiver. E para quem gosta do rádio com imagens, nossos bastidores aqui dos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad estão no ar em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um espaço para você também mandar a sua mensagem de texto, participar conosco do chat ao vivo. É só se inscrever, fazer parte dessa comunidade e assim também ter a notificação a cada novo programa iniciado aqui da Rádio Bandeirantes. Falamos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Manhã com acidente registrado nesse instante na rodovia dos Bandeirantes, trecho que passa pela cidade de Vinhedo na pista sentido capital.
Ainda não há mais informações sobre o que provocou essa batida, o número de veículos envolvidos, atendimento sendo feito agora pela concessionária que administra o trecho, mas foi um acidente pouco depois de uma obra que está sinalizada por lá também. Melhor opção para a capital paulista, a cidade de São Paulo, é você seguir viagem pela rodovia Anhanguera, apenas com os trechos tradicionais de lentidão, na passagem por Jundiaí, na chegada à cidade de São Paulo. Quem nos acompanha pelo FM 85.7, trafega pelo sistema da rodovia Dom Pedro I, faz boa viagem neste momento. E o aumento de veículos na região é um reflexo natural para o horário, mas não há nenhum trecho em congestionamento, nenhum problema associado a esse excesso de veículos também. Ontem teve uma interdição por volta de 10 da noite na marginal sentido rodovia Anhanguera, no trevo do shopping Dom Pedro. O reparo do asfalto foi programado para o período noturno e já está liberado o trecho nesse instante com as obras concluídas. Boas as condições também para o motorista que segue para Mogi-mirim, Mogi Guaçu, que utiliza a SP-340 para acessar Jaguariúna, Santo Antônio de Posse. São boas as condições nesse instante, o motorista não enfrenta dificuldades passando pelas rodovias que cortam o nosso interior. Uma boa notícia, portanto, para a gente começar esta edição do Manhã Bandeirantes. Para atualizar um caso, falando em rodovias que nós trouxemos ontem, um acidente registrado na rodovia Anhanguera, trecho que passa pelo bairro Antônio Zanaga, em Americana. Falávamos sobre um homem que tentava atravessar a rodovia, foi atingido por um carro onde estavam 3 pessoas, veículo esse que seguiria viagem para São José do Rio Preto. Acidente que infelizmente terminou com 2 mortes, da ocupante do veículo que estava no banco do passageiro da frente e do homem que foi atropelado. E nós dizíamos que as informações iniciais que são passadas pelo motorista que fez o teste do bafômetro, que recebeu atendimento médico, mas está fora de perigo, davam conta de que esse homem arremessou um objeto metálico, uma tampa de bueiro, e isso provocou o acidente. Mas a polícia não se contenta apenas com depoimento, ela busca mais informações. E agora a dinâmica começa a ter uma outra cara. A de que, na verdade, o objeto que foi arremessado só teve esse movimento depois da colisão. Então não seria algo intencional deste homem, mas um reflexo em função do acidente que provocou essa morte, infelizmente, e também esse gesto de atirar aquilo que estava na mão. Essa vítima, que estava inicialmente sem documento, foi identificada como Adriano da Silva Miranda, um homem de 51 anos. Chegou a ser socorrido pela equipe da concessionária, mas não resistiu aos ferimentos. Adriano morava no próprio bairro Antônio Zanaga, onde o acidente aconteceu. O velório acontece nesse momento no cemitério Parque Gramado e a previsão é de que às 10 horas da manhã aconteça o sepultamento. Então ele, num primeiro instante, é colocado como um andarilho, como alguém que estava sem documentos, mas na verdade ele tinha residência própria, ele tinha a vida ali mesmo onde tudo se desencadeou e as causas do acidente ainda estão sendo apuradas. O carro que foi atingido é um Hyundai i30, ficou completamente amassado na parte da lataria, vidro quebrado com o objeto que é a tampa de bueiro muito visível ali no vidro que atingiu a passageira, mas a forma como se deu o acidente ainda está em investigação. 10 horas da manhã e 8 minutos, ocorrências que vão chegando e que nós vamos contando para você nesta edição do Manhã Bandeirantes. Um guarda municipal aposentado foi preso por atirar em um homem que, segundo ele, tentou roubar um comércio no Jardim Amanda na madrugada de ontem. Ele não tinha autorização para o porte de armas. A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência e identificou que esse GCM aposentado estava dirigindo quando viu 2 pessoas assaltando uma adega. Ele pede o controle do veículo e atinge um desses suspeitos. Depois, em meio a um confronto,
atira contra um dos supostos assaltantes alegando legítima defesa. O suspeito foi baleado na cabeça, deu entrada no Hospital Mário Covas em estado grave. Já o ex-GCM detido deixou a delegacia após o pagamento de fiança, mas a arma usada nessa troca de tiros ficou apreendida. Segundo o depoimento dele, antes de ser liberado, o outro homem que participava do roubo conseguiu fugir do local. A Polícia Civil busca câmeras de monitoramento da adega, de comércios vizinhos ou mesmo que estejam instaladas na rua do bairro Jardim Amanda, em Hortolândia, para saber se a versão passada pelo guarda condiz com imagens ou eventualmente com testemunhas que passavam por ali. Em Cosmópolis, a Polícia Civil investiga a morte de um empresário. Ele foi assassinado a tiros em um local em que é mais difícil ter esse tipo de monitoramento. Uma área mais afastada, numa estrada de terra, com pouca movimentação no momento do crime e nenhuma câmera identificada até o momento. O Guilherme Selegato é o repórter que traz as informações desse caso para você. A vítima é o empresário Vinícius Marsoli, de 38 anos. Ele foi executado na manhã de hoje, nessa região de mata, na cidade de Cosmópolis. Ele estava dentro desse carro quando foi atingido. Um outro veículo cruzou com o carro da vítima e atirou. A região em que o crime aconteceu é uma área que não possui câmeras de monitoramento, o que acaba dificultando o trabalho dos investigadores para entender toda a dinâmica do crime. O local foi isolado pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar até a chegada da perícia. Testemunhas disseram à polícia que ouviram uma discussão antes dos disparos e que, após o homicídio, os criminosos fugiram em direção a uma área rural. O resgate foi acionado, mas quando chegou ao local, encontrou a vítima sem vida. Vinícius era empresário e dono de uma loja de motos na cidade. Ele deixa a esposa e um filho pequeno. Até o momento, os responsáveis pelo homicídio não foram identificados. A polícia também investiga na cidade de Nova Odessa um homicídio contra uma jovem de 31 anos que foi assassinada na saída de uma adega com tiros nas costas. Crime esse que em instantes pode ter a solução por parte das autoridades. Uma entrevista coletiva programada para daqui a pouco deve trazer o esclarecimento de quem foi o responsável por esse homicídio. A Michele, vítima do que tudo indica ser um feminicídio, teve o corpo velado e sepultado ontem na cidade de Indaiatuba. Mãe de 2 adolescentes, uma menina de 16 anos, um garoto de 12 anos e avó. Ela foi mãe muito cedo e a filha de 16 anos recentemente também se tornou mãe. Então, uma tragédia em família que ainda hoje pode ter o esclarecimento e quem sabe já a prisão ou pelo menos a identificação de quem é o assassino ou quem são os responsáveis por esse crime. Aqui em Campinas, às 10 horas e 13 minutos, eu conto para você que um homem de 29 anos foi preso por importunação sexual dentro de um ônibus da linha do BRT 21. A vítima, uma mulher de 42 anos, chegou a passar mal após o ocorrido, desmaiou dentro do ônibus e o suspeito foi contido pelos passageiros que pediram para que o motorista dirigisse até a delegacia. O ônibus todo evitou que ele fugisse do veículo e mudou a rota para proteger essa mulher. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, os passageiros o contiveram, ele estava muito nervoso, tentando abrir a porta na força, e encaminhado para a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher, que fica ao lado da 2ª Seccional, na Avenida John Boy Dunlop, ele foi preso por importunação sexual, injúria e ameaça, permanecendo à disposição da Justiça. O Sindicato das Empresas do Transporte Metropolitano e Urbano de Passageiros da região metropolitana de Campinas, o SETCamp, também acompanhou essa ocorrência, que foi ali na região da Estação Londres do BRT. O homem que assediou a mulher pode ter feito isso outras vezes. E é um trabalho de investigação que conta, claro, com denúncias que possam chegar à Polícia Civil.
O motorista foi dispensado e o ônibus, na sequência, voltou à sua operação. Tem que dar os parabéns para todo mundo que estava no ônibus, para os passageiros que viram a aflição que a mulher passava e o crime que foi cometido na frente de todos. Tem que parabenizar o motorista que não pensou duas vezes em quebrar o protocolo, sair da linha e proteger essa mulher levando o agressor até a delegacia. E mostrar que quando a sociedade discute temas como a vulnerabilidade das mulheres em espaços públicos, a falta absoluta de noção de homens que não entenderam o seu lugar na sociedade com respeito à mulher, e o crime que, 15 anos atrás talvez fosse relativizado, o homem que passou a mão na mulher, era a coisa que tinha em música, em esquete de humor, em filme, em novela. Aquela mão boba, quem nunca ouviu o termo mão boba? Mão boba é crime, mão boba é importunação sexual. A sociedade avançou o suficiente para a gente trazer uma notícia dessa como um crime, e não como uma piada, uma brincadeira ou como algo normal da sociedade. As leis talvez ainda não acompanhem essa ânsia que o povo tem de proteger de fato as mulheres simplesmente para saírem de casa, para irem ao trabalho, para voltarem das suas atividades. E esse caso, por exemplo, foi preciso colocar 3 crimes para esse homem ficar detido: importunação sexual, injúria e ameaça. Com a soma dos 3, a pena é superior a 4 anos. Mas importunação sexual precisa ter também penas maiores, exposição do caso e também dos agressores. A importunação sexual é definida por uma lei recente, de 2018, definindo como crime a prática sem consentimento de ato libidinoso contra alguém com o objetivo de satisfazer a sua própria lascívia, como diz o termo. Para não falar a sua própria falta de caráter. A pena para esse crime é de 1 a 5 anos de reclusão. Se você flagrar uma situação como essa, a gente sabe que nem sempre é possível evitar, como aconteceu no ônibus, que o agressor fuja. Há um medo, há um risco de você confrontar alguém que possa também atacar você. Mas a denúncia pelo telefone 190, com o máximo de características possíveis. Por exemplo, aconteceu isso no ônibus e o agressor desceu. Desceu em que ponto? Estava vestido como? Quais as características físicas dele? Foi para qual direção? Isso tudo ajuda demais uma sociedade que precisa, mais do que criminalizar, responsabilizar homens que façam isso com mulheres que têm que ser protegidas pelo Estado. 10 da manhã, 17 minutos. Proteção também é a palavra de ordem quando os golpes digitais entram em pauta. E o Brasil tem se tornado, infelizmente, um campo minado nas redes sociais e também nas ofertas de emprego. Sim, os golpes digitais estão fazendo vítimas que nasceram na era digital, que trabalham com o mundo digital, mas que muitas vezes não percebem os riscos que estão correndo ao receberem, por exemplo, uma proposta. O setor bancário no país é o maior alvo dos golpes digitais. E existem dados, inclusive, que apontam que, por exemplo, existe o golpe chamado phishing, que é aquele link que é enviado por WhatsApp, por mensagem de texto, por e-mail, que ao clicar a pessoa basicamente entrega a chave para o criminoso. E existem também aquelas conversas bem de estelionatário, 171, que é o caso da personagem que a Lucimeire Ramalho vai conversar na reportagem de agora, que você vai ver como o golpe digital destrói a vida de uma pessoa.
Há cerca de um ano, a Gabriela teve a rede social invadida depois de uma negociação para fazer propaganda de um produto. Foi tudo tão real que ela não desconfiou de nada. Então a gente começou a conversar pelo WhatsApp, eles mandaram um link para eu me inscrever na plataforma deles, para eu ter acesso ao código de rastreio dos produtos, a quem utilizaria meu cupom de desconto. Quando eu me inscrevi, eles pegaram o e-mail e a senha, que eu coloquei lá, que no caso era a mesma do Instagram, e assim eles conseguiram entrar no meu Instagram. Depois desta conversa, o golpe foi rapidamente percebido. Ela foi desconectada da conta e quem assumiu passou a oferecer investimentos com retorno financeiro em nome dela. Ela registrou um boletim de ocorrência, mas não teve jeito. Ficou sem a conta, que na época tinha cerca de 30 mil seguidores. Depois disso, eu fiz todo um trabalho para proteger todas as minhas contas, todos os meus aplicativos, então eu sempre analiso muito bem as publicações, vejo os comentários, entro no perfil de quem comentou para ver se é um perfil ativo. Iguais a Gabriela, muitas outras pessoas também caíram em golpes digitais nos últimos tempos. De acordo com o relatório de segurança digital, só nos 3 primeiros meses deste ano, mais de 5 milhões de brasileiros caíram em fraudes online. E as fraudes são dos mais variados tipos. Falsas promoções, clonagem de WhatsApp, perfil falso em rede social, golpes do Pix e fraudes em sites de compras. Para este advogado especialista em direito civil, a facilidade em ser beneficiado com algo faz com que muitas pessoas entrem neste tipo de situação. Por isso a importância de se atentar a todos os fatos, antes de dar sequência, antes de clicar em qualquer link. Mas como é que você olha? Correios 123 que te mandou. Gente, não existe Correios 123, é correios.gov. Segundo lugar, você não cair no golpe das ligações. Número desconhecido, já nem atenda, né? A coisa é muito mais complicada. Na dúvida, não atenda, não informe dado nenhum. E em um mundo em que o digital está cada vez mais presente, quem cai neste tipo de golpe tem direitos. O especialista orienta sobre o que fazer nestes casos. Para prevenir a sua boa-fé, comunique o cartão de crédito imediatamente. Faça isso pelos canais adequados e, se possível, até grave que você está. Se filma fazendo isso, ou printa a tela, ou mande por e-mail. Já entra na Polícia Civil e faz um BO eletrônico. E faça também a comunicação ao PROCON. Essas são as orientações do Dr. Júlio Ballerini, advogado que conversou com a Lucimeire Ramalho nessa reportagem que sempre serve de alerta e orientação. Os golpistas estão aí, os estelionatários continuam tendo aquela conversinha fácil, doce, que no final prejudica tanta gente. Então o que a gente precisa é, primeiro, tentar evitar cair nesse golpe, mas sem julgar a pessoa que cai, orientar o que fazer depois para que a vida seja retomada, quem sabe o prejuízo seja pelo menos diminuído. Tecnologia que facilita para os bandidos é a mesma tecnologia que também mexe com a nossa vida. Aqui em Campinas, uma inteligência artificial ajuda a identificar lesões suspeitas em 56 pessoas com alto risco para câncer de pele. Isso é um trabalho que está sendo realizado na consulta presencial do Departamento de Dermatologia no Hospital Mário Gatti. Esse é um dos assuntos que o Manhã Bandeirantes vai trazer no próximo bloco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E claro, vamos também falar de política. Aqui em Campinas, o Ministério Público pede mais uma vez a cassação de mandato e a inelegibilidade do prefeito Dário Saad em função de práticas cometidas durante o processo eleitoral. A gente vai explicar o que tem de diferente daquele pedido anterior feito durante o processo de primeiro turno das eleições municipais. E uma reportagem com, dá para chamar de melhores momentos? Os highlights da sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal com o depoimento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, acusado de estar à frente de uma tentativa de golpe de Estado após perder nas urnas as eleições de 2022. A gente traz para você esses e outros assuntos aqui no seu Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes.
Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Atenção vestibulandos! As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025, foram prorrogadas e vão até o dia 13 de junho. Então não perca sua oportunidade. As inscrições devem ser feitas pelo site do INEP no endereço gov.br/inep/pt-br, na página do participante. Além disso, a prorrogação da data até o dia 13 também vale para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. Os resultados desses pedidos saem no dia 20 de junho e o prazo para o pagamento da taxa de inscrição vai até o dia 18 de junho. Vale lembrar que os dias de aplicação da prova serão os mesmos, em 9 e 16 de novembro. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19-3294-287 ou acesse nossas redes, @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 26 minutos. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes nesta quarta-feira, 11 de junho de 2025. Quarta-feira que segue como Nath Luquezzi disse que seria esta semana. Gelada que só ela. 18 graus marcam os termômetros da Unicamp no CEPAGRE neste momento. E tá ventando mais forte hoje, então o vento tá bem gelado e um vento que já chega ali a casa dos quase 20 km por hora. 18,9 km por hora para ser mais exato, é a medição do CEPAGRE às 10h26. Frio que veio realmente para ficar, Nath Luquezzi. Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E essa sensação que você está relatando é exatamente a sensação térmica de que pela manhã, principalmente, né, tá mais frio do que de fato marcam os termômetros. Sensação térmica é esse cálculo que leva em conta, além das temperaturas, o vento, que está bastante vento, e a umidade relativa do ar. E, de fato, as temperaturas nesses últimos dias, e é uma tendência até o fim da semana, elas estão, de fato, quase 2 graus menor do que o que realmente aparece no termômetro. Então, a sensação térmica está aí com sensação de que é menor mesmo. Então, por isso que a gente fala, nossa, parece que está mais frio, está 18 graus, mas parece que está mais, exatamente por conta da sensação térmica, e é uma tendência até o fim da semana. A frente fria que passou pelo estado já se afastou, mas isso não é uma boa notícia, porque abriu caminho para mais uma massa polar que por si só já derrubou as temperaturas. Além de tudo, tem uma alta pressão atuando no sul do país e que sopra os ventos aqui para o sudeste e mantém o céu encoberto em alguns momentos. Pode ser que até o final da semana tenham pontuais garoas ocorrendo aqui na região. Na madrugada de hoje, teremos mais um reforço de uma nova frente fria que passa pelo oceano, mas que abre a atmosfera para a entrada de um ar ainda mais gelado. Então, esse frio intenso deve ser uma tendência até o final de semana, com destaque para as madrugadas, que vão ficar ainda mais frias até sexta-feira. Durante a tarde, as temperaturas não devem passar dos 20 graus até o final da semana. Claro que até o final da semana eu trago para vocês mais atualizações para a gente saber como é que vai ficar o finalzão de semana, se vai dar praia ou não. Acredito que não. E o governo do estado de São Paulo, com essa onda de frio, colocou as unidades do Poupa Tempo como um centro de recolhimento de agasalhos, pontos de doação para a campanha do agasalho. Trabalho coordenado pelo Fundo Social de São Paulo. Desde ontem, 245 unidades, todas elas aqui no estado, passam a funcionar como ponto oficial de arrecadação. Podem ser doados agasalhos, meias, toucas, luvas e cobertores
desde que estejam novos ou em bom estado de conservação. Também é possível fazer contribuição de maneira digital com doação via Pix. Tem uma chave aqui que é doações FUSSP. Lembrando que doa coins, né? Porque não tem o cedilha, não tem o acento. fussp@sp.gov.br. Não gosto muito de doar dinheiro nesse tipo de campanha. Mas aquele agasalho que tá bom e que pode fazer a diferença na vida de quem mais sofre nesse momento, certamente vai fazer toda essa diferença, se você tiver esse gesto. De repente já tem ali um agendamento no Poupa Tempo, vai fazer segunda via de RG, vai renovar a carteira de habilitação, já separa também uma pecinha de roupa que você já não utiliza, ou de uma criança que já não serve mais, leva junto, coloca ali na caixinha, não custa nada. E não custa lembrar também que doação de roupas não é jogar fora o que não serve mais na sua residência. Essa é uma das ações que começam nesta fase mais fria, gelada do ano, mas não a única. Vamos a São Paulo, ao Palácio dos Bandeirantes, conversar com o repórter Luiz Felipe Nunes sobre algumas dessas medidas que estão sendo tomadas num estado que, se eu aqui estou reclamando, porque eu não sou muito chegado no frio não, dos 18, 19 graus em Campinas, tem lugar mais gelado hoje pelo estado afora, Luiz Felipe Nunes. Bom dia para você. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Situação agora de bastante frio na cidade de São Paulo. Ontem já começou essa nova onda de baixas temperaturas, mas hoje ainda mais frio. Cidade de São Paulo com os termômetros perto da casa dos 12 graus. E no estado, várias cidades mais frias aqui do que a capital paulista. Campos do Jordão, por exemplo, amanheceu com 5 graus, a cidade mais fria aqui do estado de São Paulo. Por isso, Prefeitura e Governo do Estado, por meio da Defesa Civil, já começaram a implementar as medidas para auxiliar pessoas, principalmente em situação de vulnerabilidade social. Prefeitura iniciou o processo de colocar 10 tendas para que as pessoas consigam consumir bebidas e comidas quentes, como sopas, café, chocolate quente. Essa ação funciona até pelo menos sábado, quando termina, segundo as previsões, essa nova onda de frio. A PRA coloca à disposição esse serviço entre as 6 horas, no começo da noite, até a noite também. As pessoas que passam por ali podem se vacinar contra a Covid, influenza e tétano. Quem quiser pode seguir para a Prefeitura, disponibiliza todos os dias. E para quem desejar não ir, recebe ainda assim cobertores por parte da Prefeitura. Já a Defesa Civil instalou abrigo solidário na estação Pedro II, que fica no centro da capital paulista. Esse abrigo também funciona até pelo menos sábado. Funciona das 7 horas da noite até as 8 horas da manhã. As pessoas podem pernoitar. Nesse primeiro dia passaram 80 pessoas, 60 delas escolheram pernoitar, inclusive 2 pets que estavam com moradores de rua também puderam ficar, isso é importante também. Os animaizinhos ficam lá dentro e depois, às 8 horas da manhã, quando acaba esse serviço todos os dias, as pessoas ainda recebem um vale para comer no Bom Prato, um serviço aqui do estado de São Paulo de alimentação mais barata. Elas podem se alimentar na rua 25 de março. Eu estou no Parque aqui em São Paulo, para ver se as pessoas vinham correr aqui, porque é um dos pontos que tem mais concentração de gente correndo pelas manhãs. Cheguei aqui perto das 6 horas da manhã, e já garoa, já chuva, mas tem gente correndo sim. Cidade bem gelada por aqui, retorno com vocês. Que coragem! Aqui não é diferente também, viu, Luiz Felipe? Na Lagoa do Taquaral também tem corajosos que estão colocando a cara para tomar vento. Bora fazer uma corridinha na Lagoa do Taquaral, Nath? Bora. Olha, eu sempre falo, se vocês me virem correndo na rua, pode ter certeza de chamar a polícia que alguém tá correndo atrás de mim, viu? Liga um 90 na hora. Pode ligar. Aqui em Campinas, a campanha do agasalho promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social já arrecadou mais de 5 toneladas de roupas, cobertores e itens de inverno desde o início da campanha em 30 de abril. Os trabalhos de arrecadação seguem até 31 de julho, com várias caixas que estão espalhadas em terminais de ônibus, comércios e outros locais que você frequente aqui pela cidade. E em muitos desses locais, ao lado da caixa de doação, você vai encontrar também nesta semana uma mesinha com equipes médicas da Secretaria de Saúde.
na campanha de vacinação. E tem balanço dos primeiros dias, hein? A Secretaria de Saúde de Campinas chegou à marca de mais de 256 mil doses de vacina contra a gripe aplicadas durante 9 semanas de estratégias de imunização. Lembrando que ela foi prioridade para idosos, crianças, gestantes e agora está aberta ao público em geral, qualquer pessoa a partir dos 6 meses de idade. E é apenas levar o documento, se tiver a carteira de vacinação também é bom que você tenha esse acompanhamento. E além da história de se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, se o vacinado não vai à vacina, a vacina procura a pessoa, a Secretaria de Saúde iniciou um novo uso de inteligência artificial para convocar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que estão com esquema de vacinação contra a dengue incompleto. A ideia é ampliar a cobertura. Ele é formado por 2 doses e o Ministério da Saúde orienta o intervalo de 3 meses entre cada aplicação. Tem muito pai, muita mãe que levou a criança ou adolescente para tomar a primeira dose, já passou esse período de intervalo de 3 meses e a criança não voltou ao posto. Então, através da inteligência artificial, estão chegando mensagens pelo WhatsApp. Já foram mais de 7.600 enviadas. Papais, mamães, é muita gente para receber essa mensagem. E é assistente virtual da prefeitura quem está fazendo esse envio diretamente para os telefones de WhatsApp. Inteligência artificial é uma realidade também no serviço de saúde. 56 pessoas que tiveram pintas suspeitas fotografadas e analisadas por uma ferramenta que utiliza a inteligência artificial estão sendo convocadas neste mês de junho para uma consulta presencial com dermatologistas do Hospital Mário Gatti. Se houver a confirmação de diagnóstico de câncer de pele, que depende de biópsia, esses pacientes seguirão para o tratamento. Esse é um projeto piloto que foi realizado em fevereiro deste ano, noticiado aqui no Manhã Bandeirantes, na apresentação naquele período do jornalista Edson Souza, em um trabalho realizado pelo Grupo Sonhe, parceiro da Prefeitura de Campinas. E para a gente entender um pouco mais sobre como foi realizado esse trabalho, o balanço de quantas foram as chamadas pintas suspeitas, e a gente entender um pouco mais desse assunto também, o nosso convidado é o médico oncologista do Grupo Sonhe, Dr. Vinícius Conceição. Dr. Vinícius, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor, a você e aos ouvintes, e o prazer é todo meu e obrigado pelo espaço para a gente falar de um assunto tão importante. 56 o número de pessoas que foram chamadas a uma consulta presencial, mas o número de pintas suspeitas analisadas, de pacientes que passaram por esse procedimento é ainda maior, né, doutor? Essas pessoas elas foram pré-selecionadas justamente por terem uma exposição solar mais crônica, por fazerem atividades físicas ao ar livre, estão consideradas de um risco um pouco maior para desenvolverem câncer de pele. Essa seleção ela aconteceu pelos instrutores da Secretaria de Esportes aqui da cidade de Campinas. Esses instrutores eles foram previamente treinados lá atrás, num segundo momento dessa campanha, que se iniciou em dezembro, com a campanha do Dezembro Laranja, que fala sobre câncer de pele. E nós selecionamos 173 pessoas, dessas pessoas um total de quase 330 pintas avaliadas como suspeitas pelos instrutores, e essas pintas passaram por essa avaliação por inteligência artificial, que nada mais é do que um aparelho acoplado ao celular que fotografa essas pintas e emite um laudo a depender da característica dessas pintas, dizendo se essas pintas têm características suspeitas para melanoma ou para carcinomas, que são os tumores de pele mais importantes. Claro que nem todas essas pintas consideradas suspeitas, elas realmente vão ser câncer de pele, mas o importante é justamente agora essas pessoas passarem por essa avaliação presencial pelo dermatologista e fazerem a biópsia, que realmente a biópsia é o exame que vai dar o diagnóstico e confirmando esses pacientes vão seguir para o tratamento. O número é alto ou está considerado dentro da média de diagnósticos no Brasil? A gente tem um número que a gente pode considerar até alto, se a gente for olhar que dessas, de total de mais de 300 pintas, 16% dessas pintas, elas foram consideradas suspeitas para melanoma,
Melanoma é de todos os cânceres de pele, é o menos frequente, ele representa 4% de todos os cânceres de pele, mas é de todos o mais agressivo e por isso que a gente se importa mais, mas ele é 4% do total, e aqui a inteligência artificial ela caracterizou do total de pintas, 16% delas como suspeita para melanoma e 13% suspeitas para carcinoma. Então a gente até teve uma suspeita maior para melanoma do que para os carcinomas, o que geralmente não é o que a gente vê na realidade. O melanoma ele é menos frequente, mas justamente agora a gente precisa confirmar com biópsia. A gente teve o acompanhamento dessas fases com análise de inteligência artificial de 2 dermatologistas que são parceiros do grupo, o Dr. Gabriel Pérez e o Dr. Antônio Neto, mas agora esses pacientes vão passar pelo Mário Gatti para realmente seguir com o tratamento caso tenha o diagnóstico. Não adianta a gente fazer uma campanha que se propõe fazer levantar a suspeita se a gente não puder dar ao paciente ou aquelas pessoas com suspeita a oportunidade de confirmarem e, caso confirmem, a oportunidade de tratar, uma vez que a chance de cura desses cânceres de pele ela é muito alta quando o diagnóstico ele é feito precocemente. E o objetivo é avaliar o quanto que esse aparelho de inteligência artificial ele é assertivo, até para que isso eventualmente possa se tornar depois mais amplo, já que basicamente é um celular que vai tirar foto das pintas dos pacientes, então isso não precisa ser feito necessariamente por um médico, um leigo, tendo esse aparelho ao seu celular, ele consegue fazer isso, emitir um laudo e, a depender desse laudo, encaminhar esse paciente para um serviço de referência. Nath Luquezzi, doutor Vinícius Conceição, médico oncologista clínico e sócio do Grupo Sonhe, nosso convidado na edição de hoje do Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutor. E quais que são esses próximos passos, o tratamento? Você disse que a chance de cura é alta. Queria saber um pouquinho, existe casos de químio, radioterapia? A grande maioria dos cânceres de pele, mesmo o melanoma, então, os 3 tipos mais comuns é o carcinoma basocelular, o carcinoma epidermoide e depois o melanoma. O tratamento inicial, sempre que possível, é a cirurgia. A cirurgia ela vai dar conta de curar 80% a 90% desses pacientes quando o diagnóstico foi feito no início. Eventualmente, se o paciente não pode ir para a cirurgia, ou porque a idade é muito avançada, ou porque a lesão é muito grande e a cirurgia vai ser muito mutilante, aí a radioterapia é uma opção para esses pacientes. E naquele cenário em que a doença já se espalhou, né, já deu as chamadas metástases, que é quando foram para outros órgãos fora da pele, aí o tratamento com imunoterapia e quimioterapia pode ser utilizado. A imunoterapia ela vem revolucionando o tratamento oncológico nos últimos 10 anos, especialmente para câncer de pele. A imunoterapia nada mais é do que um tratamento que é feito pela veia e que vai ativar o seu sistema imunológico para que ele consiga enxergar o tumor de maneira mais eficaz e combater o tumor de maneira mais forte. Tem menos efeito colateral que a quimio convencional e o resultado, a eficácia é maior. Então, a imunoterapia ela pode ser utilizada nos casos em que a doença é mais avançada. A grande dificuldade que existe é que são tratamentos caros e são tratamentos, infelizmente, ainda não disponíveis no SUS. Então, o paciente hoje que tem um câncer de pele inicial, ele vai para a cirurgia na maioria dos casos e vai ficar curado. Aqueles que têm uma doença mais avançada, no SUS, infelizmente, eles não vão ter acesso ao melhor tratamento que seria possível. Doutor Vinícius, nós temos aqui alguns números também sobre o câncer de pele em geral no Brasil, que é considerado o mais comum entre homens de pele clara com mais de 40 anos, respondendo por 51% dos casos, segundo os números do INCA, o Instituto Nacional de Câncer. O melanoma representa 4% de todos os tumores de pele, mas é responsável por cerca de 2.000 mortes por ano. Isso tudo está relacionado ao fato de nós termos um país tropical, exposto ao sol, ou está relacionado também, o quanto, para ficar claro, o quanto isso tem a ver com as características do país que vivemos e o quanto tem a ver com descuidos que nós temos com a nossa pele? Eu acho que é um pouco de tudo, né? A gente tem uma população muito miscigenada, mas a gente ainda tem um grupo grande de pessoas que são caucasianas, que têm a pele clara, de origem aí principalmente europeia. A gente tem, como você falou, uma exposição solar
com raios UVA e UVB muito intensos o ano inteiro. Então, se a gente pega os países ali próximos da linha do Equador, especialmente Brasil, Austrália, a proporção de pacientes com câncer de pele nesses países é maior, mas a Europa também tem um número razoavelmente grande de câncer de pele. Então, tem muito a ver, os dois principais fatores de risco é o tipo de pele, né, a pele chamada fototipo 1 e 2, que são as peles mais claras, e a exposição solar. Claro que tem um componente da falta de cuidado que nós temos. Então, a gente usa, em geral, pouco protetor solar. Por estarmos num país muito quente, a gente usa e abusa mais de roupas que também deixam a pele mais exposta, então shorts, camisas curtas. A gente não tem tanto hábito de usar boné ou chapéus, então isso mantém uma exposição maior. E mesmo quando a gente usa o protetor solar, a gente usa muito de maneira errada. As pessoas elas têm a noção de que o protetor solar é para ser utilizado só nos dias muito quentes, para ser usado quando vai na piscina ou quando vai para a praia, e a gente se esquece que o protetor solar ele tem que ser passado todos os dias. A gente tá vendo agora aí a previsão do tempo para os próximos dias, uma previsão com temperaturas mais baixas, mas a gente continua tendo o sol aparecendo, a gente continua tendo raios UVA e UVB chegando até a gente mesmo nos dias nublados. E o protetor solar, mesmo que você use um fator de proteção muito alto, ele não te protege mais do que 3 horas. Então, passar o protetor de manhã e achar que você está protegido o dia inteiro é um erro muito comum. A gente precisa repassar o protetor a cada 2 ou 3 horas, mesmo que a gente esteja falando de um fator de proteção 80, 100, que é um fator alto. Às vezes é melhor usar um fator de proteção um pouco menor, 30, 50, e repassar a cada 3 horas, do que passar só de manhã e achar que está protegido o dia inteiro. Então tem um pouco de combinação de tudo isso, né? A pele, a exposição solar intensa e o erro nosso de não usar ou usar de maneira errada os dispositivos protetores que a gente tem, que é especialmente protetor solar e roupas adequadas. Doutor, no caso das pintas, existe algum sinal de alerta que a gente tem que ter atenção? Existe alguma dica que a gente consegue observar em casa para assim procurar um especialista? Sempre que a gente tem uma pinta ou tem uma lesão, principalmente que a gente não tinha e percebeu mais recente, a gente deve procurar um dermatologista ou um clínico. Mas tem uma regrinha básica que é muito simples e que qualquer pessoa pode utilizar, que é a regra do ABCDE. O A é de assimetria, então se você pega uma lesão de pele, traça uma linha no meio, cortando ela em 2 partes, se você tem uma parte que é diferente da outra, né, se essa lesão é assimétrica, isso tem que chamar a atenção. O B é de borda, então aquela lesão que não tem aquela borda certinha, redondinha, que as bordas são irregulares, é mais serrilhado, também deve alertar. O C é de cor, geralmente as lesões que têm mais risco de serem tumorais são aquelas que têm tonalidades diferentes dentro da mesma lesão, então áreas mais enegrecidas, áreas mais escuras, áreas mais claras. O D é de diâmetro, então lesões maiores do que 6 milímetros devem chamar a atenção. Eu sempre comparo que 6 milímetros é aquela abertura que tem nos apontadores para a gente colocar o lápis. Então, qualquer lesão maior do que aquela abertura de um apontador deve chamar a atenção. E o E de evolução. Então, se você tem uma pinta que está crescendo, que está mudando de cor, que mudou as características, que ficou mais áspera, que está sangrando, que está coçando muito, ou lesões que até parecem lesões de escoriação ou ulcerações, mas que não cicatrizam em até 4 semanas, essas lesões elas também precisam ser avaliadas por um especialista. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista, clínico e sócio do Grupo Sonhe, falando sobre esse trabalho com o uso de inteligência artificial, identificando lesões suspeitas em 56 pessoas com risco para câncer de pele. Doutor Vinícius, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Espaço sempre aberto para falarmos sobre saúde aqui no Manhã Bandeirantes. Bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe. Obrigado, um bom dia, obrigado aí aos seus ouvintes e obrigado pelo espaço. Um bom dia para todos. 10h48, Nath Luquezzi, para a gente fechar aí no assunto da saúde, alguns ouvintes ficaram com dúvidas sobre a informação que eu trouxe antes da entrevista a respeito do uso da inteligência artificial para a vacinação de crianças. A vacina, nesse caso específico, é a vacina da dengue. E aí perguntaram aqui
Não sei se eu vou encontrar a mensagem aqui agora, mas estão muito com dúvida em relação ao número. Mas como é que eu vou saber se a mensagem é oficial ou não da Prefeitura de Campinas? Tem um número que a gente consiga identificar? Sim, além de que a mensagem já vem com uma ilustração do Zé Gotinha e a frase vacina é vida. E aí sim vem as informações de que não há registro da segunda dose e tudo mais. O número é DDD 19 99782 0990. Repita. DDD 19 99782 0990. Esse é o número identificado como acesso fácil Saúde Campinas. Acredito que já venha escrito isso. E também um logo do SUS. A partir de então, essa é a mensagem, vem a ilustração do Zé Gotinha e a frase vacina é vida. Então, novamente, 19 99782 0990. A campanha de vacinação começou em 11 de abril de 2024 e até 6 de janeiro foram aplicadas 41.170 vacinas a 8.461 pessoas com a segunda dose em atraso, público-alvo da iniciativa, e 4.707 ainda precisam aguardar o término do intervalo para assim completar a caderneta. Às 10h50. Vamos começar a girar a participação do nosso ouvinte. A gente vai trazer aqui também reportagens a partir de agora. Depois da participação dos ouvintes, vamos falar sobre um pedido de cassação do Ministério Público na chapa entre o prefeito Dário Saad e o vice Vanderlei de Almeida. É uma nova solicitação do Ministério Público, não é aquela que já foi derrubada durante a eleição, não. E a reportagem também a respeito do julgamento, ou ainda não julgamento, né, da fase de instrução do inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu trazer algumas mensagens de outros assuntos que nós contamos anteriormente aqui para o nosso ouvinte, porque eu acredito que a maioria das mensagens aqui estejam ligados a esses temas, né? Mas o Adriano Vermelho, ele escreve pra gente o seguinte: bom dia para você, Adriano, sempre bom ter você conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Além de revolta e repulsa a esses maníacos criminosos assediadores de mulheres que insistem em deixar essa besta fera dentro de si sair e dominar suas decisões, tá falando sobre o caso de assédio no ônibus aqui em Campinas, ele diz que fica chateado com as leis que deveriam ser mais duras. Veja esse caso de Campinas que você comentou. 3 delitos com várias testemunhas para conseguir mantê-lo preso. E digo mais, quando sair, vai reincidir. Fazer mais uma vez. Porque, além desse homem, do caso, entre aspas, patológico, a maioria dos assediadores, importunadores, estupradores são confrontados com leis tão doentes quanto estas que passam por um tratamento, entre aspas, jurídico, renovador. E se tornam, ele escreve aqui também, se tornam mais efetiva e proteger as mulheres e crianças vítimas desses seres inomináveis. Toda a minha solidariedade às mulheres vítimas, principalmente a essa trabalhadora que só queria chegar em seu lar depois de um dia de luta. Acho que ela estava começando a atividade, mas isso não muda o discurso preciso aqui do Adriano Vermelho. Ele conclui dizendo que parece que a luta delas não acaba nunca nesse país. Observação: parabéns ao motorista pela coragem, aos passageiros por fazerem o que é certo, mostrando que ainda há chance de mudar. Infelizmente, Nath Luquezzi, isso você vai falar melhor do que qualquer um de nós aqui nesse estúdio, as mulheres no Brasil ainda andam com medo e têm que olhar para um lado, para o outro, e é um tipo de medo que eu nunca vou sentir, mas que as mulheres no país ainda não se sentem seguras o suficiente como deveriam. Você não pode usar a roupa que você quer, o medo é iminente. Você vai para o seu trabalho, você pode ir para sua casa, independente de onde você estiver indo. Se você estiver na rua, você corre perigo. É como se a gente não tivesse o direito de ir e vir com tranquilidade, sem pensar. Então, de fato, é muito triste viver em um país onde isso acontece e é recorrente. Não é algo, é esporádico, de vez em quando acontece. Não, é algo recorrente. É revoltante, Heitor, é revoltante. Mensagem de áudio chegando, nosso ouvinte participa do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, Bom dia. DJ Ale. Heitor Fredo, falando um pouquinho sobre essa questão do golpe digital, tem acontecido alguns problemas diversas vezes no Facebook, só que agora tem também com assim, tipo pizzaria, hamburgueria, e fica difícil, porque não dá pra gente saber exatamente quando você tá falando com a pessoa ou não. Porque às vezes você não conhece, quer conhecer um local
e o iFood está mais caro do que ali. Aí você fala, poxa, vamos, já que é direto com ele e tal, vamos tentar. E muitas coisas, esse final de semana, eu não sei se eu posso falar que foi, eu tentei comprar uma pizza, quando eu fui perceber no final, era um golpe. Ainda bem que eu não tentei no final. E pizzaria tradicional de Campinas, não é qualquer pizzaria. Por isso que daria em termos para confiar num link do Facebook. Mas, quando eu fui perceber que clicava lá para você fazer, você ia lá, o próprio cardápio da pizzaria, você entendeu? E só que as promoções eram diferentes, mas as imagens das pizzas do local dessa pizzaria, eu não sei se pode falar o nome ou não, eu até liguei para eles e falei, ó, tá acontecendo assim, assim, assim no Facebook, e pedi a pizza diretamente no final de semana aqui em casa, entendeu? Mas as pessoas têm que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque é muito fácil de enganar, tá fácil demais, e eu não sei como é que essas pessoas conseguem, não é verdade? Um grande abraço a todos, DJ Ale. Pra gente fechar aqui esse bloco, o Edivalmir Massa escreve pra gente. Heitor, na segunda-feira, um ilustre ouvinte do programa teceu comentários sobre o que propôs Armínio Fraga para congelar o salário mínimo por 5 anos. A proposta era de 6 anos, é um ano a mais. E no seu inteligentíssimo comentário disse que os de direita só têm essa proposta. Tá sendo irônico aqui. Quem mandou a mensagem foi o Marcos Silva Bedin, lá de Hortolândia. Lamento, mas você, como condutor da informação, não corrigiu o seu ilustre ouvinte, pois o Armínio Fraga não é de direita. Tão pouco como a esquerda fala bolsonarista. Ele é lulista. Veja a manchete do G1. Vou votar no Lula, diz Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, na era FHC. A manchete já diz a história de Armínio Fraga. Armínio Fraga foi ministro no governo Fernando Henrique Cardoso, longe de ser um governo de esquerda, governo dos mais neoliberais que o Brasil já teve, e foi anunciado em 2014 pelo então candidato Aécio Neves como seu futuro ministro. Aécio disse que se ganhasse a eleição de Dilma Rousseff, ele iria chamar Armínio Fraga para ser novamente um ministro. Ele foi presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique e estava cotado para voltar ao governo tucano. Então, Armínio Fraga sempre foi um tucano de carteirinha, meu caro Edivalmir Massa. E até onde eu saiba, o PSDB não é de esquerda. Ele está mais à esquerda do que os bolsonaristas, isso é fato. Mas, enfim, um comentário como o seu só mostra que o grupo bolsonarista está bem à direita ali, bem à direita. Mas votou em Lula, sim, votou em Lula, não votou em Bolsonaro, mas daí metade do Brasil e mais alguns votaram no presidente Lula. Bom, Edivalmir, muito obrigado pela participação. Fazia tempo que o Edivalmir não participava conosco e é sempre bem-vinda a mensagem. PSDB não é esquerda? Não, PSDB não é um partido de esquerda. Partido de centro que flertou com a direita a vida toda. Tanto que antes de Bolsonaro surgir como a liderança mais à direita do Brasil, qual era a polarização política desse país, Edivalmir? PT, PSDB. Eram dois partidos de esquerda? PSDB nunca foi um partido de esquerda. PSDB é um partido de centro neoliberal da social-democracia que hoje virou uma vaga lembrança da democracia brasileira. O Edmilson escreve pra gente: bom dia, Heitor, um amigo meu comprou uma geladeira de um link no Facebook e nunca recebeu. A esposa do Edmilson também caiu no mesmo golpe em uma loja no Instagram. O perigo é muito grande porque cada vez mais, né, Edmilson, os criminosos vão se aperfeiçoando. Então, aqueles links que antes você batia o olho e sabia que era um link pirata, hoje você já olha e fica na dúvida. E é na dúvida que o criminoso, infelizmente, faz muitas vítimas. Às 10h58, vamos girar os assuntos também do âmbito político, porque o Ministério Público de São Paulo pediu a cassação do mandato e dos direitos políticos do prefeito de Campinas, Dário Saad, por abuso de poder político durante as eleições municipais do ano passado. O parecer é do promotor Guilherme Ataíde Ribeiro Franco, que ainda pediu a inelegibilidade por 8 anos sob acusação de ter usado o equipamento público da prefeitura para promover a sua candidatura durante a campanha.
Vamos entender na reportagem da Graziele Geronde os pontos levantados por essa denúncia, que não é aquela mesma feita pelo PT durante as eleições do ano passado. O Ministério Público de São Paulo entendeu que houve abuso de poder político e econômico durante as eleições de 2024. Por isso, a promotoria pediu a cassação do prefeito e a inelegibilidade dele por 8 anos. No parecer, o promotor Guilherme Ataíde Ribeiro Franco destacou que 3 fatores foram determinantes para a cassação do mandato. O primeiro fator, de acordo com o documento, é que durante a campanha teria sido registrada a distribuição de release à imprensa para anunciar as tratativas para a transferência da Câmara Municipal para o Palácio da Justiça. Já o segundo se refere à visita a uma empresa para fazer discurso eleitoral constrangendo os funcionários. E o terceiro trata de gravação de vídeos em prédios públicos. Sobre isso, o documento diz: é evidente que o referido vídeo contém não só a identificação e a imagem do atual prefeito, como também extrapola os limites das hipóteses permissivas e, consequentemente, configura ato de abuso do poder. Todas as atitudes são consideradas proibidas pela legislação eleitoral. O promotor ainda diz no parecer que as condutas foram aptas a causar desequilíbrio ou influir no resultado do pleito. Esta é a segunda vez que o prefeito de Campinas enfrenta um processo semelhante. No ano passado, ele foi acusado de se utilizar do cargo de chefe do executivo para produzir vídeos em unidades de saúde e educação durante a campanha eleitoral. Saad chegou a ter a candidatura cassada, mas depois o TRE de São Paulo aceitou o recurso do prefeito e afastou a possibilidade de cassação e inelegibilidade. Em nota, a defesa do prefeito afirma que a ação ainda tramita na Justiça, sem nenhuma decisão proferida, e que as denúncias têm teor similar a outra ação já julgada, em que o TSE atestou, em abril deste ano, a inocência do prefeito Dário Saad. A defesa diz ainda que confia que o entendimento da Justiça agora será o mesmo. O que tem de diferente nessa história, portanto? Primeiro que o pedido foi feito por um outro candidato concorrente à eleição 2024. Não o PT de Pedro Tourinho, mas o parecer emitido após uma ação movida por Rafa Zimbaldi, candidato pelo Cidadania, que ficou em terceiro lugar na coligação Campinas Uma Cidade para Todos. Acusação, portanto, de que Dário Saad e o vice Vanderlei de Almeida e outros aliados teriam cometido abuso de poder político e econômico. Com relação ao uso de prédios públicos, nessa denúncia o que diz é que Dário Saad gravou um vídeo durante uma visita ao Centro Dia do Idoso. Ele diz aqui: o nosso Centro Dia do Idoso lá no Jardim do Lago, continuação, é um sucesso e a gente vai levar essa mesma estrutura para outras regiões. E aí terminou com vem de 10. 10 o número do Republicanos, número da urna de Dário Saad. Não é muito diferente do que o PT tinha acusado o Dário de fazer durante as eleições em creche, unidades escolares, unidades hospitalares. O fato novo aí é a história de que um release foi enviado à imprensa falando sobre o Palácio da Justiça. E aí eu entendo por que Rafa Zimbaldi entrou com esse pedido. Porque foi a grande carta na campanha do deputado estadual como prefeito, candidato a prefeito de Campinas, de que ele faria o poupa-tempo da saúde no prédio do Palácio da Justiça. Passei a manhã toda revirando meus arquivos. A vantagem de ter um WhatsApp que você não apaga mensagens há algum tempo é essa. O WhatsApp tá bombando aqui. E existem as mensagens que são enviadas pela Prefeitura de Campinas. E eu achei o release. Achei o tal do documento que, para o Ministério Público, interferiu nas eleições. Esse release foi enviado à imprensa no dia 16 de agosto. 16 de agosto, pelo calendário oficial do Tribunal Superior Eleitoral, foi o dia que marcou o início da propaganda eleitoral após o prazo de registro de candidaturas. 16 de agosto também foi o último dia para os tribunais regionais eleitorais listarem as emissoras que iriam transmitir a propaganda eleitoral. Então ainda não foi o dia que começou a propaganda em rádio e TV, mas foi o dia que marcou o início da propaganda eleitoral, que a partir daí o candidato poderia pedir voto.
não como prefeito, mas sim como candidato. Eu vou ler o release aqui para vocês e aí você, ouvinte, vai entender qual é a peça que o Ministério Público entende que interferiu na eleição. O título é Palácio da Justiça. Autoridades visitam o prédio que poderá abrigar o Legislativo Municipal. A região central de Campinas poderá abrigar novamente a sede do Poder Legislativo Municipal. Nesta sexta-feira, 16 de agosto, o prefeito de Campinas, Dário Saad, e o presidente da Câmara Municipal, Luiz Rossini, visitaram as instalações do Palácio da Justiça, prédio na Rua Regente Feijó, que está sendo cotado para abrigar a Câmara. A mudança já recebeu apoio do Tribunal de Justiça de São Paulo, que concordou que deve devolver o imóvel para o Estado e posteriormente poderá cedê-lo ao município. A medida será mais um passo para o projeto de requalificação da área central de Campinas. Aí tem algumas aspas aqui do prefeito Dário Saad. O texto segue dizendo: com o avanço do projeto, o prédio no bairro Ponte Preta, onde hoje funciona a Câmara, será devolvido para a Prefeitura. O local será um centro administrativo com vários órgãos e departamentos que atualmente estão em imóveis locados. Outro trecho com aspas aqui do prefeito Dário Saad. O presidente da Câmara, Luiz Rossini, lembrou que a Câmara já funcionou no local por 22 anos. Aqui tem um histórico sobre o uso do Palácio da Justiça pelo Legislativo. A visita ao Palácio também teve a participação do secretário municipal de Justiça, Peter Panuto, que explicou os trâmites burocráticos para a mudança poder se concretizar. O secretário disse aqui que o Tribunal de Justiça vai devolver o prédio para o governo estadual, que é quem administra esse patrimônio, e posteriormente haverá a cessão do imóvel para a prefeitura, que o transferirá para a Câmara. A secretária de Urbanismo, Carolina Baracate, também acompanhou a visita. Aí vem aqui o apoio do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a fala de que o presidente Rossini estava também ao lado do juiz-diretor do Fórum de Campinas, Dr. Luiz Antônio Torrano. O Fórum de Campinas, então tinha uma autoridade judiciária neste mesmo evento. E a Câmara já havia pedido a cessão do prédio, porém a Justiça Eleitoral funcionava no edifício. Aí tem o histórico aqui do tombamento de 2010 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas. Esse release veio acompanhado de fotos da parte externa do prédio do Palácio da Justiça, veio acompanhado de uma foto de uma coletiva de imprensa onde estavam microfones da Band, da IPTV, da Rádio Brasil, um celular que acredito que seja da Rádio CBN e também uma foto da TV Câmara de Campinas. Então foi um evento amplamente divulgado pela imprensa. E veio acompanhado de um vídeo do prefeito Dário Saad, candidato à reeleição, que nós vamos replicar para você, porque isso é peça também deste novo capítulo dessa denúncia feita pelo Ministério Público. Hoje eu estou em visita aqui ao Palácio da Justiça, estou no salão do júri, fazendo uma vistoria nesse prédio, porque ontem eu, acompanhado do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, fomos até o Tribunal de Justiça saber das intenções do tribunal em relação a esse prédio. O tribunal nos informou, através do seu presidente, Dr. Fernando, que o Tribunal de Justiça vai devolver esse prédio ao governo do Estado e nós manifestamos a intenção de pedir esse prédio para o município de Campinas e destiná-lo à implantação da Câmara Municipal de Campinas. O presidente Rossini está de acordo e nós vamos, a partir de agora, cuidar de toda a burocracia para poder pegar esse prédio para a cidade de Campinas e destiná-lo à sede do Poder Legislativo de nossa cidade. Esse foi o vídeo, portanto, que veio acompanhado do release no dia 16 de agosto do ano passado, falando sobre essa visita técnica e sobre a intenção da Prefeitura de Campinas de utilizar o prédio do Palácio da Justiça para a Câmara Municipal, o que não se concretizou. Então, boa parte do que foi falado aqui no release acabou caindo no esquecimento. Intenção do Tribunal de Justiça, que está tudo encaminhado, porque outros serviços vão ser utilizados ali e a Câmara Municipal vai permanecer onde está, no bairro Ponte Preta. Agora eu vou trazer aqui o meu entendimento, o que eu interpreto disso tudo.
assim como a denúncia feita pelo PT durante a campanha eleitoral, o candidato Rafa Zimbaldi, ele está no direito dele de procurar brechas no regulamento para tentar levar alguma vantagem que ele não conseguiu durante o processo eleitoral. Agora, o Ministério Público, hoje, em junho, entender que a eleição foi de alguma forma manchada ou interferiu-se no resultado da eleição, um release de um prédio em que, em geral, o campineiro não estava nem aí durante as eleições, porque foi uma insistência do candidato Rafa Zimbaldi como se fosse a pauta mais importante de Campinas, o prédio do Palácio da Justiça. É uma pauta válida para discussão? Sem dúvida nenhuma. Mas parecia samba de uma nota só durante a campanha de Rafa Zimbaldi. Se esse pedido foi feito na época em que aconteceu, o Ministério Público tinha que ter investigado ou pedido o que fosse na época dos fatos. Sim. Agora, com 66% de votos na urna, com 6 meses de segundo mandato de Dário Saad, entrar com um recurso desses, em que metade já foi julgada, porque a outra metade é basicamente o que já estava na peça do PT e que o Tribunal de Justiça em São Paulo olhou e falou, não é motivo. Motivo talvez para uma multa? Sim. Motivo para uma suspensão de redes sociais do prefeito Dário Saad? Possivelmente. Mas cassação de um mandato reeleito com 66%? Heitor, eu sei que não é esse o caso, mas existe alguma regra, porque ele era prefeito, no caso, ele estava no poder. O que ele pode fazer de campanha ou continuar falando dos projetos que vão acontecer até o final daquele ano, né, no caso do ano passado, o que ele poderia? Existia alguma regra? Existe alguma regra em época de campanha eleitoral? Essa regra, ela é muito fininha, é como andar numa corda bamba. Porque o prefeito não deixa de ser prefeito quando candidato à reeleição. O governador Tarcísio vai continuar sendo governador se candidato for à reeleição. O presidente Lula vai continuar sendo presidente se candidato for à reeleição. O país não para, o estado não para, a cidade não para. Agora, você não pode se promover no cargo, teoricamente, para pedir votos ou usar a máquina pública em seu favor. Certo. E aí, nessa minha busca por esses releases, eu fui olhar outros assuntos que estavam em pauta também, porque a Prefeitura de Campinas, para compartilhar com você como é que são os bastidores também de informação, existe um grupo em WhatsApp, existem grupos de e-mails que são enviados com releases. Release é o texto feito por uma assessoria de imprensa com informações que são úteis para a imprensa no dia a dia. Esses releases não pararam de ser publicados durante a campanha eleitoral. Mas eram releases como, por exemplo, dia de vacinação, fechamento de rua por alguma obra, releases que falavam sobre ações de cultura, de esportes. Durante a campanha eleitoral, durante o processo eleitoral, teve uma virada esportiva. O que não pode é a prefeitura, a assessoria de imprensa, usar a imagem do prefeito ou dizer, Dário Saad fez isso nesta semana. Durante o período eleitoral. Certo. Porque senão você está interferindo na campanha. E não encontrei nenhum release. Isso a prefeitura teve muito cuidado, isso a assessoria de imprensa teve muito zelo de continuar divulgando o que acontecia na prefeitura, na máquina pública, tirando a imagem de Dário Saad, de Vanderlei de Almeida e de secretários que seriam candidatos a vereador, por exemplo. Então, houve muita cautela nesse trabalho. Não acho que esse processo vai ser diferente do que aconteceu com o do PT. Tendência é que mesmo que chegue à justiça em primeira instância, que é em Campinas, vai ter recurso e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo muito provavelmente vai dar o mesmo desfecho. Porque a data aqui foi no limite do limite. Mas era uma visita do prefeito a um prédio público e, sinceramente, eu duvido que alguém tenha escolhido um candidato por conta do prédio do Palácio da Justiça. Então, a interferência realmente fez diferença na urna? Ela está fora da lei? Ela é suficiente para cassar o mandato de um prefeito eleito com 2/3 da população em primeiro turno? Acho muito barulho para pouca
pouca situação realmente prática aqui, nesse caso do prefeito Dário Saad. 11h13, um rápido intervalo. Na volta a gente vai a Brasília falar sobre a discussão do dia. O julgamento que está por vir de lideranças do governo anterior, do governo Jair Bolsonaro, que ontem prestou depoimento frente a frente com Alexandre de Moraes. Alguns esperavam silêncio, isso não aconteceu. Outros esperavam talvez um embate um pouco mais agressivo, também não aconteceu. Teve até pedido para o Alexandre de Moraes ser vice na chapa do Bolsonaro. Reportagem completa depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas começou a nova campanha para facilitar a vacinação contra a gripe fora dos postos de saúde. A ideia é aumentar a proteção, especialmente para os grupos mais vulneráveis. A vacina é para todos a partir dos 6 meses de idade. Na programação desta semana, de hoje até sexta, equipes de saúde estarão vacinando em vários locais da cidade, sempre no final da tarde. No Campinas Shopping, no Jardim do Lago, a vacinação acontece das 4 às 8 da noite. Enquanto isso, no Terminal Barão Geraldo, Terminal Campo Grande, Terminal Central e Terminal Ouro Verde, a vacinação acontece das 4 da tarde às 7 da noite. Além disso, 2 postos de saúde vão abrir excepcionalmente aos sábados. O postinho do bairro Costa e Silva, no dia 14 de junho, e o postinho Campo Belo, no dia 28 de junho. A vacina também está disponível nas unidades básicas de saúde, sem necessidade de agendamento. É só levar documento com foto e se tiver a carteira de vacinação. A dose deste ano protege contra os vírus da gripe A, H1N1 e H3N2 e gripe B. Vacine-se! Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11h16, 11h16, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Vamos acompanhar a reportagem do Caian Messina, que vai trazer alguns dos pontos mais importantes do depoimento de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes, na sede do Supremo Tribunal Federal. Sentado no banco dos réus. O ex-presidente começou negando as acusações da Procuradoria-Geral da República de que estaria por trás da trama de um golpe apontada pelo Ministério Público. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não procede a acusação, Excelência. Alexandre de Moraes quis detalhes sobre as reuniões confirmadas pelos então comandantes das Forças Armadas, em que, segundo a PGR, Bolsonaro discutiu a chamada minuta do golpe. Um documento com considerações sobre supostas fraudes no processo eleitoral e ações após a derrota na eleição. Nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das 4 linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou, que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí
o ocaso do nosso governo. Bolsonaro também negou que tenha editado uma minuta do golpe, como disse ontem em depoimento o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, e declarou que não discutiu a prisão de autoridades. O senhor nunca teve contato com uma minuta, um documento ou um esboço que previa a prisão de autoridades e intervenção na justiça eleitoral? Falar contra autoridades, isso aí... Não, prisão contra autoridades. Falar com autoridades, sugerir prisão, isso aí... Na nossa reunião não está previsto isso. O ex-presidente admitiu que procurou as Forças Armadas para discutir a possibilidade de decretação de estado de sítio no Brasil, mas afirmou que só levantou a hipótese depois que o PL, o partido dele, foi condenado pelo TSE a pagar 22 milhões de reais de multa por atuação irregular na Justiça Eleitoral. Bolsonaro negou que o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, tenha colocado tropas à disposição. Sem Forças Armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. Só tem uma coisa a afirmar a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares, ou Estado do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. Não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Segundo o ex-presidente, críticas às urnas eletrônicas não são crime e já teriam sido feitas pelo atual ministro do STF, Flávio Dino, depois de perder a disputa pelo governo do Maranhão em 2010. Bolsonaro negou ainda ter participado de um suposto plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Moraes. A sessão teve espaço para desabafos. Poder até Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Só de concordar comigo. Para pedidos de desculpas. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores três. E até para brincadeiras. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. O depoimento de Bolsonaro durou pouco mais de 2 horas. Os advogados dos réus têm demonstrado surpresa com a velocidade do processo no Supremo. A avaliação é de que o julgamento deve ocorrer entre agosto e setembro. Clima leve, né? Assunto leve, tranquilo, quase não interfere na vida das pessoas pensar que está sendo investigada uma trama para derrubar a democracia. Bom, do aspecto legal, jurídico, pouco se acrescentou àquilo que já tinha sido publicado pelo próprio Supremo Tribunal Federal e com a quebra do sigilo da investigação como um todo. Talvez o fato mais novo seja o ato falho do general Augusto Heleno, que era ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, que afirmou no depoimento que só não defendeu um golpe de Estado porque não teve a possibilidade ali, a gente não achou... Realmente não havia oportunidade. E aí o advogado... General, só responde sim ou não, general. Talvez tenha sido o fato mais novo que não colaborou em nada, obviamente, para a defesa de cada um deles. Do ponto de vista político, segundo a informação da jornalista Mônica Bergamo, colunista do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro decepcionou aliados e seguidores que gostariam de vê-lo mais combativo diante do ministro Alexandre de Moraes, como ele fez em manifestações nos últimos anos, como ele fez em entrevistas, mas que ontem ele não seguiu essa mesma linha. A Mônica Bergamo já havia adiantado que o ex-presidente dispensou um treinamento antes do depoimento e optou por falar de maneira espontânea. Os apoiadores esperavam um confronto com Alexandre de Moraes, mas viram Bolsonaro pedindo desculpas por ter dito que parte dos ministros da Suprema Corte teriam recebido milhões de dólares e que é só o jeitinho dele, que ele fala muito palavrão e que ele está tentando melhorar. A informação da colunista Mônica Bergamo vem junto com um post no Twitter, antigo Twitter, hoje X, do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, que reagiu às declarações do ex-presidente Bolsonaro no interrogatório do Supremo Tribunal Federal.
Ele escreveu o seguinte: nós que acreditamos no Bolsonaro em algum momento fomos otários. Eu fui muito otário, escreveu o ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro. Após a proposta que a gente viu de ser candidato a vice, o ministro disse: declino novamente. O novamente não quer dizer que ele tinha feito convite para ser vice dele na chapa, porque na mesma frase anteriormente, ele disse ao ministro Alexandre de Moraes que iria visitar o Nordeste e a cidade de Natal e iria mostrar para ele, enviar fotos de como ele é bem recebido carinhosamente pelo povo. E aí o ministro disse: eu declino, eu não quero receber esse tipo de imagem, foi o que disse Alexandre de Moraes. Mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. 11h24, deixa eu posicionar aqui novamente, enviar a mensagem de quem está conosco nesta edição do Manhã. Se eu não enviar a mensagem para a mesa de som, né, Heitor Fredo, a mensagem não tem como chegar. Não existe ainda a inteligência artificial suficiente para ler o pensamento de quem está conosco do outro lado do rádio. Mas existe sim a inteligência natural do Leandro Lopes, que vai soltar o áudio para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Band amigos. Esse é um recado para os ouvintes bolsonaristas. O que vocês acharam ontem do seu ídolo falando que vocês são malucos? Sim, vocês são malucos, sim. Sabe por que vocês são malucos? Porque alguns ouvintes aí, eu tenho certeza que fez piques para o Bolsonaro. Mandou piques pra gente, a gente gosta, que são 18 milhões, a gente gosta. Sim, vocês são malucos de ficarem em porta de quartel lá, tomando chuva, sol, banheiro químico. Vocês são malucos. E ele chamando o Alexandre de Moraes para ser o vice dele. Meu ministro, você quer ser meu vice, meu ministro? Cadê aquele Alexandre de Moraes? Acabou, pô! Tandy Negrão. As mensagens vão chegando. Quem mais está conosco? O Marco Silva Bedin, que foi citado anteriormente. Ele diz: hoje aqui em Hortolândia, o nosso prefeito é de um partido bolsonarista. Mas dentro do partido de direita tem candidatos de esquerda e candidatos de direita. O prefeito Zezé foi do PT a vida toda, ele dizendo para o Edvalmir Massa, que mandou a mensagem anteriormente aqui. A pergunta que fica no ar agora é a seguinte: depoimentos, ouvimos, já sabíamos de muito do que foi anunciado, mas e agora? O interrogatório foi a reta final da instrução processual, a fase de coleta de provas sobre o caso. Encerrada essa etapa, a acusação, que é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e as defesas dos réus têm um prazo para pedir diligências adicionais. Na sequência, vai ser aberto o período de 15 dias para as alegações finais. Concluída esta fase, o processo pode ser levado a julgamento na primeira turma do STF. Há uma aposta aí que entre agosto e setembro tudo já seja resolvido em relação a esse considerado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado no final de 2022. 11h26, hoje política tomou conta aqui do assunto, hein, demais. Nath? Mas daqui a pouco você estará na tela da Band Mais TV a partir de 1h30 da tarde, ao lado da Lari Lopes no Band Mulher. E quais são as atrações do dia? Hoje nós vamos falar sobre doação de sangue, vamos tirar todas as dúvidas e teremos receita. A gente começou desde ontem um especial até o Dia dos Namorados. Então, se você ainda não preparou um presente especial, tá sem aquela graninha pro fim do mês, agora é começo de mês, já recebeu o dinheiro que quando a conta já foi embora, a gente vai ensinar uma receita, uma caixa pro Dia dos Namorados especial para você presentear. E claro, todos os babados do mundo dos famosos eu trago para você às 1h30 da tarde. Aliás, é amanhã o Dia dos Namorados, Amanhã, Dia dos Namorados. O puxão de orelha que eu vou levar em casa. Mas depois de um tempo de relacionamento... Não tem desculpa, Heitor. Não tem dinheiro para comprar presente pro Dia dos Namorados, isso sim. Eu também. Aliás, tem algumas atrações que estão previstas aqui pro Dia dos Namorados. Sim. E, inclusive... Noite romântica sob o luar. Vai ser chique no último. Então amanhã o Observatório Municipal de Campinas, Gianni Colini, localizado no distrito de Joaquim Egídio, preparou uma programação especial para os casais, amantes da astronomia, celebrarem aí o Dia dos Namorados de uma forma única, sobre o brilho da lua cheia e das constelações visíveis. Então a partir das 18 horas, amanhã eu trago mais detalhes para vocês. Combinado, porque amanhã o Manhã Bandeirantes volta a partir das 10 horas aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, depois do
depois do Jornal Gente e também da programação que segue a partir de agora com Carlos Henrique e o Nossa Área com o timaço de Carlos Batista. Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, ficamos por aqui. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo multou em R$ 370.200 a fabricante de produtos e a transportadora responsável do acidente que causou o derramamento de 2.000 litros de corante azul em um lago no Jardim das Tulipas, em Jundiaí, no dia 13 de maio. A companhia orientou as ações emergenciais para conter e diluir o produto. Além das multas, o fabricante deverá adotar medidas de segurança para prevenir novos acidentes, incluindo sistemas de contenção e protocolos de carga e descarga, processo que será acompanhado pela CETESB. Os peixes que sobreviveram ao desastre foram coletados e transferidos para um lago superior dentro do próprio parque, e alguns animais silvestres foram encaminhados à ONG Mata Ciliar. As capivaras que circulavam livremente pela região deixaram o local naturalmente, já que o parque é uma área aberta. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.